estão embasados na ciência da época de Kardec. Não podemos esquecer que até o século XIX, que é a época em que Kardec escreveu a revelação espírita, as informações científicas tinham determinados limites, até porque os instrumentos de análise eram extremamente limitados. Então, em consequência disso, também as informações científicas só ganharam grande avanço, na realidade, no início do século XX. Não podemos esquecer do próprio telescópio Hubble, que colaborou imensamente com a observação do universo, só surge por volta de 1920, 1930. E a partir daí, então, é que os avanços científicos de observação do cosmos puderam ser mais abrangentes. Então, muitas das coisas que Kardec coloca, ou algumas das coisas que Kardec coloca, já foram superadas em razão de novas descobertas científicas. Algumas delas nós colocamos aqui, o que Kardec fala, o que foi descoberto depois, para que a gente possa ter esse complemento. Então, sobre essas teorias sobre a Terra, nós vamos ver que elas mesmas têm, já na sua própria exposição de Kardec, um esclarecimento que algumas delas não se justificam, mas Kardec coloca como uma forma de nós podermos conhecer todas elas. Então vamos começar com Antônio Carlos, né, por favor? Teoria da projeção. Segundo essa teoria, que ficou conhecida como teoria da projeção, a Terra teria se originado de um choque havido entre um determinado planeta e o Sol. Atualmente, por inúmeras razões, a ciência demonstra o equívoco desta teoria, assim como de outras que se formaram para explicar o processo de formação da Terra. Então ele já coloca aí que é uma teoria que já está superada, que é um equívoco, onde teria havido então esse choque. E a ciência mesmo já coloca isso como uma teoria descartada. Vamos continuar. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje recebe a aprovação por parte da ciência. Aceita o estado primitivo do globo, de incandescência até a formação de uma crosta sólida pelo seu resfriamento, a existência de um fogo central e o aparecimento da vida orgânica logo que a temperatura a tornou possível. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, aquele processo da formação do Big Bang, que na realidade é só uma força de expansão da matéria, que vai se formando através de uma nebulosa e depois vai se condensando pelo próprio resfriamento deste centro, mantendo o fogo interior e solidificando camadas cada vez mais sólidas, é a teoria mais aceita pela ciência até hoje. Então não está superado e Kardec já coloca isso de uma maneira muito clara, né? A teoria da incrustação sustenta a formação da Terra pela fusão de diversos satélites de um planeta desconhecido, que foi arrebatado. A alma da Terra reuniu esses satélites para formar o planeta atual. Esta teoria, posteriormente, foi desmentida pela ciência. Então nós vimos que das três teorias apresentadas, a aceita pela ciência e que prevalece até a atualidade é a teoria da condensação. Então, tanto o choque de um cometa com o Sol ou de alguns satélites que foram com um outro planeta que já teria sido dissolvido, né, arrebatado, não correspondem às descobertas científicas. Então fica lá a teoria da formação da Terra pela condensação, como a única que é aceita pela ciência até os dias de hoje. Okay? A teoria da incrustação
ilustração atribuiu à alma da terra atributos de um ser dotado de razão e livre-arbítrio, ou seja, como que um espírito superior. Essa concepção, contudo, não é racional, porquanto nunca um espírito teria sido menos bem aquinhoado, nem mais aprisionado. Trata-se, portanto, de uma concepção sistemática e quimérica. Por alma da Terra pode-se entender a coletividade de espíritos incumbidos da sua constituição e direção, a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ente superior em saber. Então, a alma da Terra é uma decorrência da teoria da incrustação. Só que se criou uma hipótese, como ele fala lá, quimérica, né, sistemática e quimérica, de a alma como se fosse um ser superior, que pudesse se organizar. Então ele também coloca que essa hipótese também não corresponde à realidade. Se quisermos entender a alma da Terra como uma coletividade de espíritos que, incumbidos de ordenar ou de coordenar a formação desse planeta, como nós sabemos que Jesus é o governador da Terra desde a sua formação, isso é uma hipótese viável. Mas aquela de alma como esse ser, existindo esse ser como a própria alma da Terra, ele acha que ele coloca como uma concepção absurda. Tudo bem? Eu utilizei, e vamos utilizar daqui para frente, uma edição da Gênese do Centro Espírita Leon Denis. Esse Centro Espírita, ou essa edição, foi elaborada com a colaboração desse Cláudio Mirange Zanata, que é um cientista. É um rapaz que tem um bom conhecimento da parte científica, e ele então complementa as informações de Kardec com essas informações atualizadas da ciência. Então eu pensei algumas coisas dessa edição e vamos colocar daqui para frente, sempre que for oportuno, nós comentarmos aquilo que Kardec falou à luz do conhecimento científico da época, com aquilo que a ciência já atualizou de uma forma mais abrangente. Okay? Então ele coloca assim: o estudo das teorias sobre a Terra se insere perfeitamente no contexto científico do século XIX, o século que viveu Kardec. Então Kardec estava atualizado para aquela realidade da ciência. Okay? Nos dias de hoje, em função do avanço da ciência, podemos afirmar que já não haveria espaço para essa discussão, principalmente de teorias como a da incrustação. Tá? Então, é só um esclarecimento aquilo que a gente já falou na introdução da aula. Podemos avançar em relação ao capítulo 8? Então vamos para o capítulo 9, que é o capítulo das revoluções do globo. Durante a formação do planeta, muitas ocorrências foram alterando a sua estrutura, até que a condição da aparição dos seres vivos. Essas revoluções todas são as revoluções consideradas como as revoluções gerais. Depois da aparição dos seres vivos e do surgimento do homem, vão ocorrer novas revoluções. Porém, revoluções essas chamadas de periódicas e parciais, como nós vamos estudar daqui a pouco o dilúvio, que foi dito à época um dilúvio universal, e que nós sabemos hoje, pelas próprias ciências, que ele foi só um dilúvio parcial. Então são esses dois tipos de revoluções que ele coloca como importantes na própria formação do nosso globo terrestre. Ok? Ele falou. As revoluções gerais que se operaram na Terra foram as descritas nos chamados períodos geológicos,
e que transformaram repetidas vezes o aspecto do globo. Então, lembrando, os períodos geológicos foram aqueles que nós estudamos na aula passada: primário, secundário, terciário, até a aparição do homem na Terra. Nós vimos lá que gradativamente a crosta foi se solidificando pelo resfriamento, ok? Pela aparição do Sol, e na medida em que a crosta foi se solidificando, foi criada ou foram criadas condições para o aparecimento dos seres vivos. Então essas consideradas nesses períodos, que a própria ciência divide em vários outros, né, são então os chamados períodos geológicos das revoluções gerais da Terra. Nesses períodos, seus elementos constitutivos ainda não haviam encontrado posições definitivas. Daí porque as revoluções ocorridas houveram de ser gerais, de modo a assentar uma base consolidada e definitiva. Consolidada a superfície, a Terra ainda passou por inúmeras perturbações que a modificaram. Foram chamadas revoluções parciais, que, embora em grande número, foram parciais, localizadas em determinados pontos do planeta. Então, conforme nós falamos, durante aqueles períodos, as revoluções gerais, até que toda a estrutura, ou toda a camada, todas as camadas se solidificassem, criando então condições de sobrevivência. A partir de então, outras revoluções aconteceram, porém localizadas. Só que como a humanidade daquela época não tinha conhecimento de toda a abrangência, ou de toda a extensão da superfície do planeta, imaginava-se que aonde foi atingido os principais povos da humanidade, aquelas teriam sido novas revoluções gerais, mas foram só revoluções ditas parciais, ok? Porque ocorreram só em determinados pontos do planeta e não de uma forma extensiva. As causas dessas perturbações, o fogo e a água. Então, para que acontecessem essas modificações ou essas revoluções, duas foram as causas. O fogo, proveniente de onde? Os vulcões, né? Onde está o fogo? O centro. No interior da Terra, ok? Então, pela própria pressão que faz sobre as camadas, essas pressões, aonde se rompem os vulcões, aonde não se rompem as montanhas, ok? Então, essas são as chamadas revoluções parciais. E da água? Da água é aquela que faz o deslocamento dos mares. Desumano, talvez, né? De qualquer maneira, a água provoca essas alterações, por quê? Porque da onde ela se superfície de continente. Para onde ela vai? Alagamento. Então, há uma modificação dos próprios mares. Muitos mares se formaram assim, por deslocamento de um mar, de uma porção de água, chamada de mar A ou B, que se desloca, inunda uma área bem maior, formando um novo mar. O mar Mediterrâneo, por exemplo, é esse tipo de acontecimento que foi feito à época dos hebreus. Então, para aquilo, foi tratado como se fosse um dilúvio universal, quando na realidade ele foi apenas localizado, parcial. Então, Tem desertos e planícies que tem material marinho lá, tem o esqueleto de animais marinhos, tudo isso em deserto, né? você tem marinha porque já foi no mar em algum tempo, ok? Exatamente, é por isso que pela análise dos terrenos é que se chega nas origens da sua formação. Como ele fala mais para frente aqui das montanhas, né? Exatamente se analisando os terrenos de onde elas foram construídas, que são os terrenos que estão no entorno dela, porque ela mesma sofreu uma alteração pela pressão interior que levantou essa camada granítica formando então as montanhas. Então as causas são o fogo e a água. Modificações no panorama do globo produzidas pelo fogo. Continua. O fogo produziu erupções vulcânicas, com suas espessas camadas de cinzas e lavas, sepultando os terrenos que se encontravam ao redor, com as respectivas cidades e habitantes. Então, rompendo essa camada que
fazendo as erupções, as lavas que saem do vulcão vão gerando então um extermínio de toda a região do seu entorno. Então nenhum sobrevivente permanece naquela região. Se tiver tempo de fuga, tudo bem, se não tiver, vai perecer, juntamente com todas as cidades, com todas as habitações que existem. É o que acontece ainda hoje em algumas regiões. Aconteceu com Pompeia, né? Exatamente. Produziu ainda terremotos e levantamentos da crosta sólida, impelindo as águas para regiões mais baixas e, em alguns lugares, afundamento da crosta para onde as águas se precipitaram, deixando seco outros locais. Surgiram assim as ilhas, que hoje temos em meio a oceanos, porções de continentes se separaram e formaram ilhas, e braços secados ligaram ilhas e continentes. Então é lógico que toda alteração de superfície, de terreno, vai gerar uma mudança também na formação da parte de água. E, consequentemente, se altera, então, toda essa estrutura de continente. Nós já fomos um continente só, Pangeia, né? Depois passamos a dois, Gondwana e Eurásia, e depois, com as constantes movimentações, chegamos nessa estrutura atual, de 5 continentes. Então, toda essa mudança dos continentes foi fazendo com que regiões de continentes fossem alagadas e esse deslocamento do mar surgisse, então, novas áreas de terra, formando-se, então, essa estrutura que nós conhecemos hoje de 5 continentes. Não nos esqueçamos que a Atlântida foi uma das regiões que foram inundadas. Não é isso? Tanto é que o Oceano Atlântico é onde se formou essa região onde estava a Atlântida. Então, isso é exatamente decorrência de todo esse processo que ele está explicando aqui. Que se não foi pelo fogo interior, foi pela produção da água, que é o que ele cita nesse outro esclarecimento. Aquele livro do comandante Hermon fala sobre o continente Hiperbóreo e da Lemúria e também da Atlântida. Esse livro dele explica muito bem tudo isso. As águas produziram a retirada do mar em algumas costas e desmoronamentos que precipitaram a corrente e formaram lagos, inundações e aterros nas embocaduras dos rios, criando novos territórios. Então, essas revoluções aconteceram ou pelo fogo interior ou pela água, que ao se deslocar vai alterando então essa região do continente. Okay? Idade das montanhas. Isso aqui nós já comentamos, mas, por favor. Como vimos no estudo da formação geológica da Terra, as montanhas foram formadas pelo soerguimento do solo por causa da pressão vinda do seu interior pela ação do fogo. A massa granítica encontrada nas montanhas, portanto, formou-se muito antes delas se elevarem. Assim, para determinar-lhes a idade geológica, necessário se torna examinar os terrenos ao seu redor, dilacerados pelo erguimento das camadas. Então, para se conhecer a idade da montanha, não basta analisar apenas essa região que foi elevada. É necessário que se olhe o entorno dela, para que ali, analisando aquelas camadas, vai se chegar à idade real, já que essa formação da montanha pode ter sido modificada em razão dessa pressão interior, mas a região do entorno da montanha não, porque antes da elevação a Terra era uma superfície, a região dali era uma superfície. Então ali é que se encontra a verdadeira formação das camadas da montanha. O dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, conforme narrado no Antigo Testamento, retrata o grau de evolução intelectual da humanidade àquela época, cujos conhecimentos científicos eram muito precários. Pensavam os homens que a Terra era plana e que sua extensão era restrita aos locais até onde lhes era permitido o acesso. Como o dilúvio inundou toda a área em que viviam os ascendentes do povo hebreu, a Mesopotâmia, para o povo de então toda a terra fora inundada, ideia que passou de geração a geração até chegar ao tempo de Moisés.
Atualmente é ponto pacífico para a ciência que, embora o dilúvio tenha se estendido por uma grande superfície, foi apenas local na região onde viviam os ascendentes do povo hebreu. Então, para a humanidade daquela época, todo o planeta era constituído por aqueles povos. Então, em consequência disso, se imaginou que tivesse tomado todo o planeta. Até porque se considerava que a Terra era plana e não esférica. Então, em razão disso também, é que o conhecimento se tornou limitado. E como é passado de geração em geração, se criou a ideia de que o dilúvio era bíblico. Embora o seguinte aí, uma origem dos egípcios, porque lá conviveu durante muito tempo, e os egípcios, por sua vez, tinham conhecimento do livro dos Vedas. Ok? Então, do livro dos Vedas é que se origina toda a formação da própria ideia do dilúvio universal, como nós vamos ver na sequência. O que teria levado Moisés a adotar a interpretação constante no Antigo Testamento? Além de ter recebido de seus antepassados a interpretação de uma inundação geral do planeta, Moisés provavelmente foi influenciado por uma lenda indiana constante no livro dos Vedas, segundo a qual um poderoso monarca recebeu de Brahma instruções para construir uma embarcação que serviria de abrigo para si durante o dilúvio que viria. Deveria levar consigo sementes de todos os vegetais para serem posteriormente replantadas. Considerando a semelhança entre o que se descreve nessa lenda e a epopeia de Noé narrada no livro de Gênesis, e considerando que Moisés conviveu com os sacerdotes egípcios que cultivavam essa lenda, Kardec concluiu ser provável que o legislador do povo hebreu tenha se baseado nela para escrever a sua versão sobre o chamado dilúvio universal, que hoje a ciência mostra ter sido apenas local. Então, são conclusões baseadas na própria história do povo egípcio. Como Moisés conviveu com o povo egípcio, é natural que ele tenha recebido esse tipo de instrução. Então, Kardec deduz desse tipo de análise que aquilo que foi relatado como um dilúvio universal, onde Noé recebe a ordem de Deus para colocar lá os animais naquela arca, teria sido extraído daquilo que está no livro dos Vedas. E os Vedas, por sua vez, teriam recebido de Brahma essa ordem, só que ao invés de animais, teriam colocado sementes nessa arca. Né? Então é por isso que consta. E como o conhecimento era exatamente parcial sobre a extensão da Terra, como aconteceu onde estava essa humanidade, presumiu-se na época que ele teria sido então esse dilúvio chamado universal. Mas ele é apenas parcial. Como nós vemos aqui nesse gráfico, a região da Mesopotâmia é esta região aqui, que foi inundada pelo próprio mar Mediterrâneo. O Mar Negro está aqui, ó, que é esta região, ok? Que teria inundado toda a região da Mesopotâmia, região onde habitavam os hebreus. Então, por esta inundação, se chegou à conclusão de que ela teria sido universal. Revoluções periódicas. Lê para a gente, Ana, por favor. Além do movimento anual em torno do Sol, origem das estações e da rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite, a Terra tem um terceiro movimento, que se completa em cerca de 25.868 anos e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios. Então, as revoluções periódicas têm três origens, né? O movimento anual em torno do Sol, que é o período que a Terra dá a volta de 365 dias. O movimento de rotação sobre si mesmo, que é o período de 24 horas. E além disso, tem aquilo que se chama precessão dos equinócios, que nós vamos ver o que é, que se dá no período de 25.868 anos. Então, esses três elementos formam aquilo que se chama revoluções parciais do nosso globo terrestre.
precessão dos equinócios resultante deste movimento provoca as chamadas revoluções periódicas que ocorrem no globo. Seus efeitos sobre as condições de vida no planeta não são percebidos ao longo de uma geração, posto que as transformações geradas por esse fenômeno se operam lentamente, de modo imperceptível. Então, dos movimentos, ou desses três movimentos, o menos perceptível seria essa percepção dos equinócios, porque ele se dá num período extremamente longo. Num período de 25 mil anos, muitas gerações isso se sucedem. Então, consequentemente, não há como perceber isso que está acontecendo de forma consciente. Muito bem. O que é a precessão dos equinócios, então? Continua. Este movimento consiste numa espécie de oscilação circular, como a de um peão a morrer, em virtude do qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta e abrange as bases desses cones, a superfície circunscrita pelos círculos polares. Então, primeiramente, o que é o equinócio? O que é equinócio? É o momento em que o Sol se projeta, estando na perpendicular do Equador, se projeta de uma forma equidistante para o norte e para o sul, provocando dia e noite com períodos exatamente iguais. Então é aquele momento que o dia tem a mesma duração da noite. Como nós sabemos que o eixo da Terra tem a sua inclinação, essa inclinação faz com que essa precessão dos equinócios aconteça somente a cada 25.868 anos. Porque a inclinação vai fazendo com que essa rotação seja constante, fazendo então com que a repetição desse equinócio se faça cada vez de uma maneira que se anteceda. Pré-sessão significa acontecer antes. Então, ao invés desse equinócio acontecer a cada período, ele vai a cada momento se antecipando. É essa precessão dos equinócios que vai fazer com que em um determinado momento precise se haver uma regulação do período, que é o que acontece a cada 4 anos, aquilo que se chama o ano bissexto, acrescentando mais um dia. Porque esse equinócio vai se repetindo cada vez no período anterior e não cumprindo esse período regular. Deu para entender isso? Então isso é a pré-sessão, o acontecimento que se antecede em relação no tempo. Acontece no anterior. Vamos continuar que a gente vai entender um pouquinho melhor daqui para frente. Em consequência da gradual mudança na obliquidade do eixo da Terra, o momento do equinócio, isto é, o instante em que o Sol, ao hemisfério para o outro, encontra-se em posição perpendicular ao Equador. É antecipado a cada ano em 25 minutos e 7 segundos. A esta antecipação é que se dá o nome de precessão dos equinócios, que se completa em cerca de 25.868 anos. É o que está se prevendo para a data de 21 de dezembro de 2012, que se completa um período deste. Okay? Então nós temos 2 momentos de equinócio que acontecem no mês de março e no mês de setembro. Então um é o equinócio de verão, o outro é o equinócio de inverno. E temos 2 momentos de solstício, que é aquele momento onde nós temos um dia mais longo que a noite e depois uma noite mais longa que o dia. Isso é o solstício. E o equinócio é exatamente igual ao período da noite e do dia. Ok? Então, esse movimento do equinócio vai sendo antecedido gradualmente e vai se repetir a cada 25 mil anos. 25.868 anos. E em razão disso, existem algumas alterações que acontecem no planeta. Algumas são abordadas por Kardec e que nessa edição dos Anatas, hipóteses já ultrapassadas.
Mas o que acontece na realidade é que esse Sol fica cada vez, durante esse movimento, ele se posiciona em relação a outras estrelas. E parece que isso provoca, então, uma alteração na lei da gravidade, que pode provocar, então, alterações climáticas e algumas decorrências que provavelmente devam acontecer. Não se sabe se exatamente como algumas pessoas estão colocando, de uma forma catastrófica, mas é importante a gente saber que se Deus está no comando de tudo, a gente não pode que uma coisa possa ocorrer para o prejuízo da humanidade. Ok? Transformações que a precessão dos egnósticos provoca na Terra. Essas são as presunções de Kardec. Tá? Podia ler para a gente. As transformações desse movimento ainda não podem ser determinadas com precisão, por não ter sido possível até então observar-se, senão uma parte delas. Algumas dessas transformações, no entanto, podem ser presumidas. Presumidas, hein? Kardec faz uma presunção. Primeiro, o aquecimento e resfriamento alternativo dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade dos 25.868 anos e a nova formação deles durante a outra metade. Resultaria daí não estarem os polos perpetuamente estéreis, passando por períodos de fertilidade. então o que ele fala? Que na metade desse período, aproximadamente 13.000 anos, aconteceria o degelo e depois, na outra metade, novamente a formação desses polos gelados. Né? É isso que ele está falando aí. E em razão desse degelo, a região que estava encoberta pelo gelo tem lá uma parte estéril que se tornaria fértil. É isso que ele fala. Okay? O deslocamento gradativo do mar, fazendo invadir pouco a pouco partes da terra e pondo outras partes a descoberto, para de novo as abandonar e voltar ao seu leito anterior. Este movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25.868 anos. A lentidão que se opera este movimento torna quase imperceptível a cada geração, faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Nenhum cataclisma súbito pode ele causar, porque os homens retiram-se de geração em geração, à proporção que o mar avança, Indo para as terras de onde o mar se retira. Então, essa segunda hipótese, que é a alteração dos mares, ou de uma maré que cada vez vai se modificando, em razão de ser um movimento constante, gradativo e prolongado, as alterações são quase imperceptíveis. Porque, como ele fala, se a maré avança, o homem não vai ficar ali esperando de morrer afogado, ele se retira. E se ela recua, então, permite então, que essas terras sejam ocupadas. Tudo isso gera, então, uma alteração quase que imperceptível. São as duas hipóteses então, que ele coloca, a dos polos e a das marés. Qual o objeto dessas transformações? Semelhantes formações, como o lento e gradual deslocamento das marés, são frutos da sabedoria divina, com o objetivo de manter a capacidade produtiva da terra. Proporcionam um período de repouso para o solo, evitando que seus recursos vitais, após um longo período de produção, sejam esgotados. As matérias orgânicas existentes durante os séculos sob as águas são adubos naturais, renovados por essas modificações, o que não é percebido pelas gerações que se sucedem. Sobre o gelo polar, por exemplo, há terras férteis e sementes que se reproduzirão após o degelo, provocado pela verticalização do eixo da Terra, que é ocasionado pelo movimento acima citado. Então, essa precessão dos equinócios, em razão desse movimento
semelhante a de um peão, eu não sei se vocês conseguiram entender. O eixo da Terra está aqui, né? Se o peão vai girando, ele vai girando desta maneira. Ok? Essa é a rotação que faz o eixo da Terra. Esse movimento que acontece nos polos, formando um cone, é que se dá então a precessão dos equinócios. É isso que é o que ele explicou no começo, a semelhante desse peão que está a morrer. É aquela hora que a gente joga o peão, quando ele vai perdendo a velocidade, como o eixo está sempre inclinado, isso aqui vai se modificando. Tá? Então, em razão disso, ele coloca as duas hipóteses, do degelo e das marés, como uma alteração do solo, permitindo que esse solo possa ser, então, praticamente renovado, porque aquilo que se esgotou em razão do solo ter sido explorado, com o movimento das águas, abastece novamente. Onde tinha água que se tornou um terreno fértil, volta a ser explorado. Então é essa a condição que ele coloca como objeto dessas transformações. E aqui o esclarecimento dessa edição da Gênesis. Cabe ressaltar a prudência do codificador que, no primeiro parágrafo do item 9, ressalta a imprecisão dos conhecimentos que então consideramos apenas como presunções. Os estudos que se seguiram permitiram que hoje pudéssemos retificar. Então parece que essas hipóteses alimentadas por Kardec não hoje são explicadas, porque as próprias descobertas da ciência tornaram essas explicações inviáveis. É isso que ele fala. Continua. O período de grandes comoções telúricas está encerrado. A crosta terrestre está solidificada e as perturbações que podem advir serão parciais e não mais de ordem geral, como ocorreu nos períodos geológicos. Porém, se fisicamente a Terra vive em um momento de estabilização, o mesmo não ocorre no seu aspecto moral, em decorrência do estágio evolutivo em que se encontra sua humanidade encarnada. A Terra está exatamente na metade da previsão da sua idade. A previsão é que a Terra dure 9, 10 milhões de anos. Né? Nós estamos na metade desse período. Então, consequentemente, tudo aquilo que deveria ocorrer de grandes transformações já aconteceu. Novas perturbações no ambiente terrestre serão localizadas, como nós vimos nos tsunamis que aconteceram aí na região da Ásia. Então, essas transformações não alteram em muito a estrutura da Terra. Porém, as grandes revoluções que ele coloca são as revoluções morais. Por quê? Porque a humanidade, na medida em que vai evoluindo, tem que fazer grandes transformações. Então nós já sabemos, pelo próprio conhecimento do Espiritismo, que as migrações de espíritos acontecem sempre. Nós já tivemos uma grande migração quando os capelinos vieram para cá para alavancar então o homem primitivo da Terra. E hoje nós sabemos que muitos que estão aqui e que não se ajustam a esse processo de evolução estão sendo retirados para planetas menos desenvolvidos. Consequentemente, outros estão chegando para se mesclarem com essa população da Terra, a população de espíritos da Terra, para provocar então essa nova geração. Eu queria sugerir para vocês que vocês lessem em casa o capítulo 19, que é o último capítulo da Gênesis. Que é o último capítulo da Gênesis, que fala exatamente da formação de uma nova geração. Capítulo 18, sinais dos tempos. Então ele fala aqui, no item 9, por exemplo, ele fala: sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano, o que são as crises de crescimento
humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente, já há quase um século, ele está falando do século XIX, hein? Então, desde o século XVIII, no trabalho de transformação. É por isso que ela se agita de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que movida por uma força invisível, até que retome seu assento sobre novas bases. Quem a vir então, a encontrará bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Então tem muitos parágrafos aqui importantes, que pelo tempo que nós temos aqui, não dá para nós nos reportarmos a ele neste momento, já que nós vamos estudá-lo lá no final. Mas, que é importante nós entendermos isso, porque como ele aborda a revolução moral, nós vamos encontrar aqui então todo o complemento necessário para o entendimento desse processo. E, embora nós estejamos vivendo uma realidade de muita violência, de muita agitação, de muita transformação, nós temos uma ideia falsa de que está tudo contaminado pelo mal. Mas nós não nos esquecemos que aquilo que se divulga é só o do mal, porque o bem pouco se divulga. Então há muita gente, há muitos espíritos encarnados que estão trabalhando de forma a tirar a humanidade desse processo, ou de estabelecer em definitivo esse processo da renovação moral. Então nós já sabemos que Emmanuel está reencarnado, que ele vem com essa proposta da educação, que é justamente para fazer com que através dos primeiros anos escolares, esse espírito, que é todo ele voltado para o bem, ele possa realmente se formar em termos de uma educação exata, boa e bem embasada, bem estruturada, para que então possa se dar continuidade de uma forma mais efetiva nesse progresso. Consequentemente, aqueles que não se ajustam, à semelhança dos capelinos, estão sendo retirados para mundos primitivos. E lá vão colaborar, como são extremamente inteligentes, vão colaborar com a sua inteligência no progresso daquela humanidade espiritual desses planetas em menor evolução. É assim que se dá então essa grande transformação moral que ele chama a atenção. E não mais comoções telúricas significativas, né? Essa é apenas uma ilustração, entender que você colocou que as grandes, que está colocado na Gênesis, as grandes comoções telúricas que foi encerrado. Existe uma preocupação, num documentário meses atrás, do Escoto, existe uma preocupação muito grande com as Ilhas Canárias, que elas são de origem vulcânica. E diz que ela tem uma fenda e que a qualquer momento, você sabe, romper e o 300 metros de altura em Nova York. Existem uma muitas teoria, teorias que entendeu? falam Quem faz que isso São no Francisco? Francisco vai desaparecer, né? Algumas cidades litorâneas vão ser tomadas pelas águas. Processo de transformação, a própria gravidade dos astros, que vão fazendo com que esse eixo fique mais verticalizado. Fendas, que são as fendas tectônicas, porque a superfície ela não é toda homogênea, ela tem fendas, buracos, né? E essas fendas, dependendo da região onde ela está localizada, ela provoca grandes alterações. Costa do Chile, dos Andes, uma fenda. Temos a outra lá no meio. Está localizado numa posição até certo ponto favorável por essas fendas tectônicas. Mas existem algumas regiões como a fenda passa bem no eixo, bem no centro dessa região. E pode acontecer, então, de algumas localidades o mar invadir a terra e outras
Porque nossa, da pista. Todas elas hoje nova normalmente uma dessas são previsões. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Completo o período de 25. São os equinócios, dar forma distinta da de hoje. Ok? Os cometas conforme explicados ao tempo de Kardec, o número dos cometas são considerados como tendo um grupo de gelo e rocha, ocasionar graves danos. Entretanto, Então, como é que se durante 8 anos, é isso? Não. Cria todo uma isso, mas às vezes já passou. Pode dizer que tenha sido catastrófico. Mas isso aí, eles têm lá os centros de pesquisa que 4 horas desse estão preparados para os cometas. Se tem um cometa que vai, como ele tem, ele já se sabe que os cometas passarão próximo da Terra. Toda a tecnologia, ou explodir uma bomba no espaço, você consegue massa. Sempre pode deslocar, mas dia e noite, 20 Os cientistas, a gente não observa que possa ser relatado como algo já aconteceu. Augusta. Meteoro. Aqui a proporção, embora ela possa registrar algum, mas o contexto é que a possibilidade de semelhança ocorrência é muito menor. Esse é o Mas ele falou, continua. em algum outro planeta não deve ser o universo é sabe
seu mecanismo sejam harmoniosos, o que torna inviável a realidade destas ideias. E realmente, sair da sua obra se chocar com o outro, tem dizer essas leis convenientes. Porque senão seria tudo um caos, né? E a grande condição das leis não mudarem. Então não há possibilidade de passagem do planeta, aproximação, e num determinado período haveria então uma planeta e a estrela. E nesse momento em que esse planeta ações de luz, do tipo, eu chamo ele de luz, né? Vai acontecer um momento claro, digamos assim, porque esse planeta é um maior do que a mas provocar choque. Os planetas eles vão continuar com vida do jeito que estão. Aí sim, essa e aí, logicamente, abrange o sistema solar. Né? Aceitável, até um dia deixará de existir. Segundo acredita-se que seu espaço na Terra eles que integram o seu sistema. Então não é só a Terra que vai deixar. Continua. Pensa estes planetas. No entanto, está longe de dar a atenção que lhe foi decidida na evolução da humanidade. Perfeição que pode e que nenhum sinal de declínio foi distante para o tempo de se Outros as estrelas, espíritos habitando. Durante permanecer nesse processo. E é claro que se tem. Então, por todas essas referências, já encontrar o Sol, a idade da Terra, nessas como então, durante
Se nós imaginarmos que o homem apareceu da Terra é muito N vezes superior a isso, 50 mil anos, precisará ainda de um então nós não abandonamos o planeta aqui de uma hora, com necessidade que vamos evoluindo. Ela também vai e nós os habitantes que habitam, porque ela é matéria, o espírito que está nela. Ficam também. Por isso que alguns são, porque a vibração dele é de maioria que precisa. Então isso o homem na Terra a gente vê. Quantos espíritos que habitam não houver relativa possível pela constância das leis naturais, o planeta é a natureza, mas pela... Por que hoje nós estamos mais 20, não é isso? Discutindo lá. De habitar. Então, continua Deus. Né? Tudo isso é para criar nesse melhorando a cada dia. Vejo que isso faz parte da parte científica. São muitos. Certos pelo próprio homem, porque foi o homem que fez o seu estudo, da sua pesquisa, que vai descobrir. Vai evoluir a humanidade. Então hoje torna-se. Começa por nariz de palhaço, rua que se pinta. Dentro do local onde estamos vivendo. Ser agredido como é agredido hoje. Então é essa mudança que vai fazer da moral e intelectual universal. Quando hoje banho, porque
universal é uma proposta que já é mais evoluída. Porque ontem ele guerreava e matava. Depende do seu próximo. Evoluir juntos. Aí, meus irmãos, há aí uma série de conflitos. Mas já é efetivo. A preocupação é efetiva. O seu território acabou. Se mataram, expulsaram. Vivência, lugar, cada um, de uma forma harmoniosa. Envereda, atrapalha um pouco, aos poucos vai ser superado. Estão lembrados? De 70 anos, que ele fala na humanidade, que é a universal. Como para a nossa volta, né? Mas é esta. Hoje já se percebe isso. Já se percebe que